Glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, nós queremos nesta noite pregar a palavra de Deus, trazer uma palavra de Deus aos nossos corações e esperamos nesta noite que Deus venha falar conosco através da sua palavra. Nós queremos ler livro de Jonas, capítulo 1. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispõe, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Para ir para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava pronto a despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam uns para os outros, clamando ao seu Deus e lançando-os no mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou, pois, o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vindes, lançamos sorte, para que sabemos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? Glorificado seja o nome do Senhor. Temos lido até o versículo de número 8. Glória a Deus. Queridos, Deus nos deu um tema para esta mensagem. Como nós já sabíamos que íamos pregar domingo, nós começamos a orar e pedir a Deus um tema para a mensagem. E nós oramos, lemos a palavra, e o Senhor ainda não tinha nos dado o tema da mensagem. E quando sexta-feira nós sentimos de Deus que Ele estava nos entregando o tema da noite, e o tema que Ele nos deu foi: Quem sou eu em meio à pandemia? Quem sou eu em meio à pandemia? Glorificado seja o nome do Senhor. E o incrível, amados, é que enquanto nós orávamos e pedi uma mensagem ao Senhor, eu conversando com a minha esposa, ela disse: Zequinha, lê a Bíblia. Eu digo: mas o Senhor ainda está me colocando somente para orar. Ele não mandou ainda ler a Bíblia, né? E eu continuei orando,
E como nós lemos a palavra, temos algum conhecimento da palavra, nós sentimos quando Deus está falando através da palavra. E Ele nos direcionou para este tema e para esta passagem bíblica. E eu espero nesta noite que Ele venha falar contigo. Eu espero nesta noite que Ele venha falar comigo através da sua palavra. Glorificado seja o nome do Senhor. Aqui nós observamos algumas interrogações. E eu preciso fazer algumas perguntas simples a nós. E nós precisamos responder. Eu pergunto: quem aqui já se alistou no exército de Deus? Se pronuncie, por favor. Quem já se alistou no exército de Deus? Amém. Eu creio que todos. Por que eu creio que todos? Porque a palavra de Deus nos diz que, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Salvador da nossa alma, ali nós já estamos recebendo também uma ordenância, nós já estamos recebendo também uma missão para que nós possamos fazê-la. E eu quero usar aqui a história de Jonas e trazer para nós alguma coisa da parte de Deus. Eu creio que a maioria que estão conosco nesta noite e os que estão nos acompanhando pela rede social, eles também conhecem esse livro do profeta Jonas. Até porque é um livro bem pequeno, tem apenas 4 capítulos. Isso aqui você lê em uma sentada, você senta, lê e depois vai esperar Deus falar contigo. Mas é bem curto o livro. Agora, queridos, esse livro de Jonas, o profeta Jonas, ele nos traz um ensinamento muito glorioso. Se a gente parar para analisar como Deus fala conosco através desse livro. Jonas era um profeta do Senhor, e a Bíblia Sagrada diz que ele recebeu uma ordem do Senhor. O Senhor fala com Jonas, e Jonas com certeza já era acostumado a ouvir a voz de Deus. Jonas já sabia o Deus que ele servia. E quando ele ouve a voz de Deus, a Bíblia Sagrada diz que Jonas se dispõe, mas a fugir. Jonas não se dispõe a fazer o que o Senhor tinha ordenado a ele. E a Bíblia Sagrada diz que Jonas desce, vai a Jope, compra a sua passagem, pega o navio e vai. A intenção de Jonas era exclusivamente fugir da presença de Deus. Jonas foi para um lugar o mais distante possível do que Deus tinha ordenado que ele fosse. É de uma tal forma, amados, que quando ele pega um navio, os navios, eles demoravam a ancorar na praia. Então, quando o navio ia, ele demoraria a retornar. Então, Jonas pensou: eu vou por mais distante que eu possa da presença de Deus. Mas o que nós já aprendemos aqui, amados, nessa história bem conhecida, é que ninguém consegue fugir da presença de Deus. Ninguém consegue escapar da presença de Deus. Porque o nosso Deus é onipresente, o nosso Deus é onisciente, o nosso Deus é todo-poderoso. E nós vamos encontrar neste texto sagrado alguns milagres que aconteceram na história de Jonas. O primeiro milagre que acontece na história de Jonas é a Bíblia dizendo que Deus envia um vento forte ao mar. Não era normal, aquele vento não era natural. Aquele vento era um vento enviado por Deus
para agitar o mar e aquele navio ficar à deriva, sem controle. E a Bíblia diz que Jonas, quando chega no navio, ele desce para o porão e vai dormir um sono profundo. Sabe como é um sono profundo? O navio está sendo espancado pelas ondas, os marinheiros já estão desesperados, clamando cada um ao seu Deus. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente. O que eu aprendo aqui nesta noite com esta palavra? O tema da nossa mensagem: quem sou eu em meio à pandemia? O mundo da nossa era, do nosso tempo, do que nós conhecemos, não tinha passado ainda por um momento tão difícil como esse, onde as pessoas estão entrando em quarentena, onde as pessoas estão se protegendo, onde as pessoas estão até com medo umas das outras. E Jonas estava vivendo um momento que à sua volta as coisas aconteciam e ele dormia. As coisas aconteciam e Jonas dormia. Mas a Bíblia diz que Jonas foi despertado pelo mestre do navio. E ele desperta ele de uma forma até um pouco engraçada, queridos. Olha só como é que ele diz para Jonas. Ele diz para Jonas: que se passa contigo? Como quem diz, em que mundo tu estás vivendo? Tu está vivendo em outro mundo diferente, porque nós estamos prestes a perecer. E tu dormes aí profundamente, né? Então, queridos, a Bíblia diz que eles já começaram a lançar no mar algumas mercadorias que eles transportavam para que o navio ficasse mais leve. Mas a Bíblia diz que eles lançavam, mas a tempestade continuava. E eles eram marinheiros. Eles eram acostumados a viver no mar. Mas ali eles entraram em desespero e começaram a lançar as suas mercadorias no mar. Porque eles não sabiam, eles não entendiam que o problema estava em Jonas. O problema era Jonas. Aí quando de repente eles tentam lançar sorte, era um costume que eles tinham, lançar sorte para saber por que nos veio este mal. De que forma, de que maneira nos veio este mal? E a Bíblia diz que lançaram sorte e a sorte caiu em Jonas. Aí eles disseram: é tu, camarada. Não tem mais para onde esconder. Aí vem essa questão da pergunta que nós fizemos. Então disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Aí pergunta: que ocupação é a tua? De onde vem? Qual a tua terra? De que povo tu és? E ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Mas ele disse mais. Ele disse: olha, vocês sabem por que está acontecendo tudo isso? É porque o Senhor me falou e disse: Jonas, vai até Nínive. E eu estou indo para Tarsis. Então é por isso que está acontecendo toda essa tempestade. E agora o que vamos fazer? Jonas disse: a única solução é me lançar no mar. A única solução é me lançar no mar, né? Então, amados,
Jonas é lançado no mar. Jonas é engolido por um peixe. Segundo milagre, Jonas é engolido por um peixe. Algumas pessoas entendem que é baleia, mas não é baleia, é um peixe. E baleia é um ser mamífero, né? Então é um peixe. Então Jonas é engolido pelo peixe. Jonas passa algumas noites no ventre do peixe. Jonas faz orações no ventre do peixe. E quando ele diz para o Senhor que vai fazer o que o Senhor tinha ordenado a ele, a Bíblia diz que outro milagre acontece. O Senhor fala com o peixe e diz: lança Jonas na praia. E Jonas é lançado na praia. Mas alguém pode pensar que Jonas já foi lançado bem pertinho lá de Nínive. Não. Jonas foi lançado no mar. É como se tivesse algo dividindo aqui, Jonas saísse aqui do mar para cá. E Nínive bem para cá, bem distante. Aí Jonas já chega no meio e retorna para a beira do mar, para daqui ele novamente ir para Nínive. Aí Jonas se dispõe a fazer o que o Senhor tinha lhe ordenado. Jonas vai, prega em Nínive. O povo de Nínive se converte ao Senhor. A Bíblia diz que ele pregou ali por 3 dias, ali naquela cidade, e aquele povo começou a se converter. A Bíblia diz que o povo começou a se vestir de saco e começou a se lançar na cinza. E ali também o rei daquela cidade fez a mesma coisa e decretou que ninguém o fizesse diferente, que não somente se vestisse de saco, não somente sentasse na cinza, mas também que jejuasse. Aí Jonas prega. Aí Jonas vai esperar o que vai acontecer com Nínive. E quando Jonas vê que o Senhor vai poupar aquela cidade, quando Jonas entende que o Senhor não vai jamais condenar aquele povo, porque o Senhor chega a dizer para Jonas: Jonas, esse pessoal não tem conhecimento de nada, esse pessoal não sabe nem diferenciar a mão direita da esquerda. Era um povo, e ali naquela cidade, amados, era um povo rebelde, era um povo pagão, era um povo violento, mas de repente eles ouvem a mensagem do Senhor. E na mensagem do Senhor eles aceitam a mensagem, se arrependem do que estavam cometendo e ali começam a ser abençoados por Deus. Porque o Senhor abençoou aquela nação, aquele povo, porque eles se arrependeram. Mas aí Jonas ficou ainda irritado, chateado, não entendia o porquê Deus tinha feito aquilo com aquela nação, com aquele povo. Aí Deus, enquanto Jonas esperava, a Bíblia diz que Deus fez nascer uma aboboreira, e ali ficou sobre a cabeça de Jonas, e Jonas se alegrou com isso, porque ali ele não pegava sol. Outro milagre, porque ela nasceu em uma noite. Amanheceu o dia, ela já estava ali. E Jonas ficou satisfeito com isso, ficou esperando o que ia acontecer com a cidade. Mas na outra noite, aconteceu outro milagre. O Senhor fez vir um verme, e ali picou aquela planta e ela morreu. De repente vem um sol escaldante, outro milagre, e fere a cabeça de Jonas. Aí Jonas, tão irritado, Jonas pede a morte para o Senhor. Jonas pede a morte para o Senhor. Aí eu quero, queridos, com esta visão panorâmica que eu trouxe da história de Jonas, eu quero trazer esta mensagem
para os nossos dias atuais, o momento em que nós estamos vivendo. Quem sou eu em meio à pandemia? Infelizmente, amados, o que aconteceu com Jonas, às vezes reflete no que está acontecendo conosco nos dias atuais. Porque Jonas, quando ele desobedece à ordem do Senhor, quando Jonas entende que quer fugir da presença de Deus, que não consegue, ele começa a desobedecer ao Senhor. E quando ele começa a desobedecer ao Senhor, começa a surgir as consequências. E essas consequências não somente atingem Jonas, mas também atingem aquelas pessoas que estão à sua volta. E o desobediente, alguém diz que ele nunca sofre só. O desobediente, ele nunca sofre só. Então Jonas estava vivendo naquele momento de desobediência, e ali ele fez aquele dono daquele navio perder as mercadorias, e o problema era ele. E quando Jonas revela para aqueles homens, aqueles marinheiros, que ele era servo do Deus dos céus, que criou a terra e o mar, a Bíblia diz que sobreveio sobre aqueles marinheiros um temor muito grande. E quando ele diz, a solução é me lançar no mar, eles fizeram uma oração: Senhor, não deixa cair sobre nós o sangue deste homem. E eles ainda fizeram de tudo para não lançar Jonas no mar. A Bíblia diz que eles lutavam, eles remavam para que chegassem à praia, mas o mar se agitava cada vez mais, porque o problema era Jonas. Glória a Deus. Aí eu pergunto, quem sou eu em meio à pandemia? Queridos, porque infelizmente muitos de nós estamos ainda em quarentena da presença do Senhor. Muitos de nós ainda estamos vivendo em quarentena da presença do Senhor. Porque quando cessaram-se os cultos, muitas pessoas entenderam que acabou o momento de cultuar ao Senhor. Cessou o momento de adoração. Nós agora vamos viver em quarentena. Eu não posso mais ir à igreja. E ali começou a vir sobre algumas pessoas uma frieza espiritual. As pessoas começaram a perder o brilho do Espírito Santo na sua vida. Começou a se envolver com coisas que não agradam ao Senhor. E a frieza espiritual chegou. Quem orava não ora mais. Quem jejuava não jejua mais. Quem fazia culto doméstico não faz mais. Houve uma mudança. E não foi só em crentes de banco, foi em autoridades, auxiliares, dirigentes, pastores, por estar acomodado com o que está acontecendo no nosso mundo, no mundo em que estamos vivendo. No mundo em que nós estamos vivendo. Aí eu queria perguntar para você mesmo, em silêncio, somente na sua mente, no seu coração, perguntar: quem sou eu em meio à pandemia? Aí às vezes alguém começa a analisar, essa pandemia vai passar, as coisas vão voltar à normalidade. Mas uma coisa eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã: essa pandemia pode passar, mas virá outra. Virá outra. Porque nós estamos vivendo nos últimos dias.
E quando Deus fala com Jonas e mostra claramente para Jonas que ele está no controle, ele está fazendo assim conosco. Eu perguntei quem foi alistado no exército do Senhor, todo mundo levantou as mãos. Eu levantei a minha mão, você levantou a sua mão, mas você como soldado, como está a sua ação? Como está a minha ação? Será se eu baixei a guarda? Será se eu me conformei com a pandemia? Será se eu disse, todo mundo está vivendo assim, eu vou viver também? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas enquanto eu orava, amados, Deus dizia para mim, é tempo de despertar. É tempo de se levantar do sono. Deixar as coisas que para trás ficaram e prosseguir para as coisas novas. E eu tomei uma decisão da minha vida. Senhor, eu não quero me conformar com esta pandemia. Eu quero ser instrumento nas tuas mãos. E você, meu irmão, minha irmã, você também pode ser instrumento de Deus para enfrentar esta pandemia que nós estamos vivendo. Mas para isso, eu preciso fazer uma nova aliança com Deus. Eu preciso fazer uma nova aliança com Deus. Porque você sabe a sua situação espiritual como se encontra. Eu sei a minha situação espiritual. Então todos nós precisamos fazer esta nova aliança com Deus. E quando eu orava, eu digo aqui, amados, para a glória de Deus, eu nunca tive uma semana tão boa na presença de Deus como essa. Nunca tive uma semana tão boa na minha vida espiritual como essa. Porque aonde eu orava, na minha casa, ali eu sentia a presença de Deus. Aleluia. Mas eu precisei dizer não para muita coisa. Eu precisei dizer para Deus, Deus, eu quero daqui para frente melhorar a minha vida espiritual. E para melhorar a minha vida espiritual, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. E eu comecei, amados, a voltar às minhas práticas. O Senhor me fez levantar 5 horas da manhã para orar novamente. O Senhor me fez orar pela minha casa, orar na minha casa, no meu quarto, no quarto dos meus filhos, abençoar as pessoas que estão à minha volta. Jonas, ele tinha uma visão muito diferente do que nós temos hoje. Jonas entendia que a misericórdia do Senhor, a palavra do Senhor, era somente para Israel. E às vezes, tem pessoas que sentem isso. Tem pessoas que choram porque perdeu um animalzinho de estimação. Tem pessoas que choram porque perdeu uma louça que tinha no tempo da vovó. Mas ele não chora por uma alma que está se perdendo. Por uma alma que está indo para o inferno. E eu oro ao Senhor agora assim, Senhor, eu quero chorar pelas almas. Eu quero chorar por aquela alma que está se perdendo, Senhor.
E se nós nos posicionarmos desta forma, Deus fará maravilhas no meio do seu povo. Eu creio assim. Eu creio assim, queridos. Aleluia. Eu convido você a ficar em pé. Eu não vou lhe chamar à frente, não. Até porque não permite o momento que nós estamos vivendo. Mas eu te convido a fazer uma aliança com o Senhor. Aleluia. Assim como esta palavra falou comigo, eu espero que esta palavra tenha falado contigo. Então, faça uma nova aliança com o Senhor. Se você não está mais orando, diga para o Senhor: Senhor, eu vou voltar a orar. Se você não está mais evangelizando, Senhor, eu vou voltar a evangelizar. Senhor, se eu não estou mais fazendo culto doméstico, eu vou voltar a fazer. Aleluia. Eu quero orar com você. Levante a sua mão direita. Aleluia. Deus, Senhor, nesta noite, Pai, nós estamos aqui na Tua presença, meu Senhor. E eu creio que não foi somente comigo que o Senhor tem falado. Eu sei que nesta noite Tu tem impactado os corações com a Tua palavra, com a Tua presença, porque Tua presença é real e verdadeira. E eu quero nesta noite orar com os meus irmãos, esses que estão com a mão direita levantada e estão fazendo um novo compromisso contigo em meio à pandemia, que querem sair da zona de conforto, querem vestir as suas vestes espirituais e ir para o campo de batalha. Ah, Deus, que nesta noite, Senhor, Tu venha revestir os Teus filhos de autoridade. E que nesta noite, meu Senhor amado, Tu venha consagrar as nossas mãos. Senhor, que nesta noite Tu venha consagrar a nossa mente. Que nesta noite Tu venha consagrar os nossos olhos. Que nesta noite Tu consagre os nossos pés. Para que nós venhamos somente, Senhor, fazer a Tua vontade. Ó Deus querido e amado, e eu te peço nesta noite, vai tocando nesse irmão, nessa irmã, porque a obra quem faz é o Senhor, a decisão quem faz é o Senhor. Meu Deus, que nós venhamos sentir a necessidade, porque Senhor, eu creio que Tu está vindo buscar a Tua igreja. A Tua igreja tem promessa, meu Senhor amado. A Tua igreja, com certeza, almeja este grande dia. Ó Deus, eu não sei, Pai, quando será, mas uma coisa eu sei, está muito próximo a Tua vinda, meu Senhor. O mundo a cada dia está indo de mal a pior. Mas eu sei de uma coisa, Senhor, Tu estás no controle de todas as coisas. Tudo é permissão Tua, meu Senhor. Eu não sei o tratar Teu com a Tua igreja, não sei, Senhor, o que veio, Senhor, através desta pandemia. Mas nesta noite eu quero me dispor, juntamente com os meus irmãos, a fazer a Tua obra, meu Senhor. Aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, que alguém possa entender que ali chegou um crente, que ali chegou uma luz que brilha, que ali chegou a verdade, que ali chegou a vida, porque Tu estás em nós. Deus eterno, e assim eu oro pela Tua igreja, eu oro por aqueles irmãos que estão nos acompanhando. Deus eterno, abençoa tudo e em todos, em nome de Jesus. Amém. Eu peço que você guarde essa pergunta
quem sou eu em meio à pandemia? E veja o que Deus pode fazer através da sua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós vamos ouvir um louvor com uma criança que vai